O Básico do Saneamento conversa hoje com Rafael Magalhães. Rafael Magalhães, quem é o Rafael Magalhães? Olha, tudo bem, Valdinei? Tudo bem, o básico do saneamento? Eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa que acreditou e acredita na água, no poder da água, no poder do saneamento, no poder do meio ambiente. Eu acredito que dá para mudar, se não for o meu bairro, a minha cidade, o meu país, dá para mudar o mundo também. Então, eu sou engenheiro sanitarista, eu tive a oportunidade de fazer mestrado, tanto a graduação quanto a pós-graduação do mestrado foi na Universidade Federal do Pará, né? E eu tive também a oportunidade de fazer doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, no programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos. E estou militando, sou uma pessoa que colabora, que estuda, que ensina sobre saneamento desde 1998, quando eu entrei no curso de saneamento na Escola Técnica Federal do Pará, e que hoje é o IFPA, a instituição que você trabalha e que também tenho muito orgulho de ter passado por lá. Então você é um egresso do Instituto Federal do Pará. Sim, sim. Infelizmente, eu não pude finalizar completamente meu curso e você sabe que a minha entrada no saneamento, já mudando um pouquinho de assunto, foi a partir... Meu pai sempre quis que eu entrasse na escola técnica, na antiga da escola técnica. E eu também queria entrar, porque eu queria me profissionalizar, né? Eu queria ter um ofício. E eu não sabia qual curso fazer, tentar, né? Porque tinham lá uma seleção, né? Tem que fazer a prova e tal, até hoje. E aí, como eu não sabia, eu resolvi pegar um ônibus na frente do IFPA, que hoje é o IFPA na Almirante Lá na Barroso, Almirante Barroso. e dar uma volta na cidade até ele passar novamente pela Almirante Barroso, mas pelo lado contrário. E Isso em eu vi mil? que Isso em em mil? 1997, porque eu entrei em 90, no finalzinho de 97. E eu vi que os principais problemas da cidade não era com os outros cursos de eletrotécnica, com todo respeito, que é muito útil também, outros cursos e tudo mais, mas eu vi que o problema do saneamento era gritante na cidade. E eu falei, eu vou fazer saneamento. E aí eu entrei e tive a oportunidade de ter ótimos professores lá. Eu me lembro até hoje do Vergelino, meu amigo. Sabe, o Está Vergelino? aposentado Oh, já. pois é, grande Vergelino. Vários outros professores. Tinha o projeto Oicos, que até hoje ainda tem. Ainda hoje. Isso. Tem a professora Cesarina, que também já há muito tempo leciona. Então, eu tenho ótimas referências. Posso dizer que essa foi a minha base. Perfeito. E aí teve a oportunidade de entrar no curso de engenharia. Foi, Quem né? foi, quem foi, quem foi o Rafael no curso de engenharia sanitária? Quando eu entrei no curso de engenharia sanitária no ano de 2000, né? Aliás, essa geração de 2000, 98, 99, 2000, 2001, 2002, que é até onde eu conheço bem, né? É uma geração maravilhosa de engenheiros e engenheiras sanitaristas. Inclusive, não era engenharia sanitária e ambiental. Nós somos de uma antiga profissão, que é a engenharia sanitária. Mas eu já entrei no curso de engenharia sanitária meio que sabendo do que eu queria fazer na vida, porque eu já estava passando pelo curso de saneamento, né, na escola técnica, hoje é FPA, e eu falei, não, claro, eu vou fazer o curso de engenharia sanitária, né? E aí E foi Rafael, que eu Rafael, entrei. só, Rafael, olha, só uma observação. Falaste agora dessa geração. Fores observar esse pessoal dessa geração, da geração, um pouco antes e um pouco depois, é quem ou está dando aula ou quem está atuando de fato no mercado. Pode observar. Pois é, E tem aí, muita gente. isso. E aí o Rafael, então, já estou aqui na escola técnica, né? Então eu vou fazer agora o curso de engenharia. E lá na UFPA? Como é que foi, Aí eu Rafael? comecei. Olha, eu não fui um aluno tão aplicado no início do curso, porque, enfim, a gente está no vestibular, né? Então, no início do curso eu não peguei muito legal. Só depois que eu fui interagindo mais, né? Eu também entrei numa ONG, logo no início do meu curso, que é uma ONG chamada Argonautas, e lá eu tinha muito envolvimento político, da mobilização social, né? E, cara, tu não acredita, quando eu era no ano de 2003, eu comecei a ver que eu estava muito atuante. E eu fui eleito, cara, para o Conselho Nacional do Meio Ambiente, representando as entidades ambientalistas da região norte. Tenho muito orgulho disso, bicho. Atuante, Então, né?
Pois é, e aí, nesse período, eu já estava muito envolvido no ano de 2003, 2004, 2005. Eu atrasei um pouquinho, né? Aí formei em 2006. Mas eu já estava realmente muito envolvido com a agenda ambiental, com a agenda do saneamento, com a agenda dos recursos hídricos. Essa tríade aí foi muito legal, toda a minha vida, né? Tu consegues assim, lembrar de alguns nomes de alguns colegas teus que seguiram, assim, que te ajudaram, que foram importantes nesse processo, que militaram junto também? Consegue lembrar de algum nome? Eu lembro de muitos, sim. São pessoas assim que até hoje eu tenho amizade, inclusive lá em Santarém, que é onde eu estou trabalhando agora, né, na universidade. Então tem, por exemplo, alguns colegas lá de Santarém. Por exemplo, tem a Jaqueline, tem a Rose, mas tem outros colegas que trabalham em outros estados, como por exemplo a Érica, né? Tem o Anderson, enfim, tem o Alisson, tem o Josué, tem o Gilberto, tem o Onde Francisco. tem um sanitarista, tem um membro da família, né? Pois é, nunca está sozinho, porque a gente tem uma rede, né? Tem uma rede de solidariedade. Quando eu preciso de uma coisa em algum lugar, um colega ajuda. Quando ele precisa lá em Santarém, eu ajudo. Então, é uma rede que funciona bem, né? É uma rede histórica. Então não foi um aluno como aquele aluno que entra, tem a vida acadêmica, sai e aí foi esquecido ali. Não, Rafael é aquele aluno que as pessoas sabem quem é, sabe por Não é também tanto assim, porque senão ficou, né? Mas assim, o que eu não, tenho é. não, observa assim, quem é que vai assistir esse vídeo? Né? Muitos colegas nossos que já te reconhecem, que já sabem da tua trajetória, mas muitos que não conhecem, né? Uhum, Que vão se inspirar na tua trajetória. Isso é importante. Não é comum, claro. não é comum as pessoas elogiarem, reconhecerem. Ei, meu amigo, pelo amor de Deus. Tanta gente que se perde na vida. E as pessoas que têm uma trajetória, que têm uma história, essa história tem que ser contada. Tu vai contar para quem? Tem que deixar É, registrado. verdade. Tem que deixar Eu acho registrado. que eu acho que sempre eu tive algum propósito. Sempre eu quis melhorar alguma coisa, atuar na política, porque eu acredito na política, entendeu? Eu acredito que a gente pode mudar as coisas pela política. Então, se eu puder dar alguma sugestão, algum conselho para os jovens investigadores, para quem está entrando na universidade, tenha um propósito, foque naquele propósito. Nem sempre a gente vai estar o tempo todo seja dedicado, mas se você tem aquele propósito, você vai aprofundar isso, né? Eu tive muitos percalços na vida. Você sabe que eu já tive muita dificuldade no trabalho. A gente está sempre lutando. Até hoje eu tenho muita dificuldade no trabalho, mas a gente tem que vestir a camisa, né? Vestir a camisa do saneamento, tá à disposição, né? Para colaborar, para discutir, para debater. Eu acho que a gente faz isso bem. Quem está no grupo, né? Do básico de saneamento, quem está acompanhando, eu acho que já serve também como inspiração para os novos profissionais, os jovens investigadores. Agora, Rafael, além do companheirismo, da amizade, né, na superação do desafio na vida acadêmica, isso fica marcado para sempre, né? O trabalho de conclusão de curso, ele é assim, e a própria relação com nossos orientadores, nossos mestres, sempre é marcante. Como é que foi para ti isso? Quem foi teu orientador? Qual foi o tema que tu fizeste? Como é que foi? Eu me sinto uma pessoa muitíssimo privilegiada. Por quê? Eu estava que nem barata tonta no final do curso, porque eu já tinha atrasado e eu tinha que voltar para a minha concentração. E no meu caminho estava uma professora chamada Ana Rosa Baganha Barpe. Ela me orientou tanto na graduação quanto no mestrado. Essa mulher foi uma mulher iluminada na minha vida, porque ela me acolheu e acreditou na minha proposta. Você sabe que o título do meu TCC foi o seguinte: Estudos dos aspectos institucionais do gerenciamento dos recursos hídricos na região hidrográfica amazônica. Uma base para o planejamento estratégico, o planejamento estratégico, né? E aí, isso aí foi de 2005 para 2006, né? Então, eu tive, por ela ter aceitado a minha proposta, eu tive uma grande atuação, vamos dizer assim, porque eu queria, aquela proposta era minha, entendeu? E ela acolheu, então eu tive muita liberdade para criar. Eu gosto quando eu tenho liberdade para escrever, quando eu tenho liberdade para criar,
porque sempre sai alguma coisa, né? Sempre sai alguma coisa, vamos dizer assim, da nossa lavra, né? Então, eu tive essa oportunidade e foi muito interessante, foi marcante para toda a minha vida. Você vê como os professores são marcantes, né? Por isso que eu falo, acolham os seus alunos. Interessante, a gente tem alguns sonhos aí, né? Um dos sonhos que eu acho que vai se realizar agora é a gente poder escrever sobre o saneamento, escrever sobre a história do saneamento, até fazer uma publicação sobre isso, mais de uma até. É interessante que essas pessoas seguem Vera Braz, Luiz Otávio, Ana Rosa, aposentados. Não, a gente precisa, assim, eu quero entrevistar todos eles, fazer um comentário com eles, porque essa geração agora não conhece, não sabe quem foram as pessoas que foram a base dos profissionais que estão hoje aí. Né? E quando a gente conversa com um aluno, né, ou com um engenheiro mais recém-formado, pergunta sobre Zé Paz, sobre Ana Rosa, não conhece, é lógico que não conhece, né? Assim, porque não foi aluno. Né? Mas eu acho que a gente é muito ruim de memória. Eu acho que a gente é muito ruim de ter, inclusive, essa referência. O curso de engenharia sanitária completou 40 anos, eu tive a honra de estar lá no UFPA, e eu fiz um vídeo lá pelo Básico do Saneamento. Né? Algumas pessoas falaram, né? Falaram um pouco dessa história. E aí, eu aproveitando essa tua fala em relação à professora Ana Rosa, ela foi minha professora no mestrado, não tive a honra de ser aluno dela na graduação. E eu senti assim o valor, né, que ela tem. E aí eu gostei muito de ouvir a tua fala e o que ela representa para ti, porque eu acho que isso precisa ficar registrado, a gente precisa valorizar. Agora, o trabalho de conclusão de curso, muitas das vezes ele é aquele embrião. Às vezes não, tá? Às vezes o aluno esquece dele, enfim. Mas às vezes ele é aquele embrião. O teu TCC, ele serviu de base para os teus outros trabalhos ou ele foi só a conclusão do curso? Conta aí para a gente como é que foi. Não. Já aproveita e já conta como é que foi o passo já para o mestrado. Olha, até hoje, o TCC que eu citei aqui serve para o meu trabalho. Muitíssimo. Existe um fio que conduz tanto o meu trabalho de TCC quanto o meu trabalho de mestrado e o trabalho de doutorado. Agora eu vou focar um pouquinho no mestrado. Eu entrei no ano de 2007, tive aí um ano de atividade profissional entre a graduação e a pós-graduação, fora da universidade, né, no qual eu desenvolvi alguns projetos com alguns colegas, inclusive o Francisco, Abílio e tal, e Michel também, que são outros colegas sanitaristas, né? E depois eu entrei no mestrado também com a professora Ana, no grupo de pesquisa em recursos hídricos da Amazônia. E quando a gente chegou lá, eu e o Francisco, a gente deu uma movimentada bem legal nisso. Por quê? Eu já queria dar continuidade ao meu trabalho, eu continuava fazendo parte da ONG dos Argonautas e propus uma parceria entre os Argonautas e a UFPA, através do grupo de pesquisa. E nós aprovamos um projeto no CNPq, no Fundo Setorial de Recursos Hídricos, para a gente desenvolver esse projeto lá em Rondon do Pará. Então, a minha dissertação foi sobre isso, foi sobre o planejamento do uso dos recursos hídricos na bacia do rio Ararandeua, que é um rio que fica entre o Maranhão e o Pará, começa em Açailândia e termina no município de Rondon do Pará, que ainda segue um pouquinho, né? Então, eu fiz o meu mestrado sobre isso, né? E foi um projeto grande, financiado pelo Fundo Setorial de Recursos Hídricos, que hoje já não tem mais recursos, né? Mas eu tive toda essa oportunidade, essa estrutura para trabalhar. Rafael, só para a gente não se perder aí, ONG, rede, grupo de pesquisa e uma palavra assim bem importante nesse processo, protagonismo. Você acabou de falar que você foi, entrou no grupo, chamou os colegas, chamou o coordenador, o líder do grupo. Fazer acontecer. Essa é a mensagem? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Essa questão do protagonismo é muito importante. É ter atitude, atuar mais diretamente, né? Então, eu acredito muito nesse protagonismo, no que
no que eu tinha falado também, no propósito, no que eu chamo também de desígnios, né? Nem sempre a gente vai atuar numa coisa, mas se a gente tem um desígnio, sabe, tem conscientemente desejo de atuar em algo que pode melhorar, ou porque é muito deficiente. Eu tive que mudar um pouco o meu foco de pesquisa, inclusive agora, recentemente, porque eu estou tendo que atuar muito no tema de saneamento e saúde, que é um tema que está precisando muito desse debate lá em Santarém. Então, nem sempre a gente consegue ficar num tema e tudo mais. Mas se a gente tem um desígnio, um propósito, um protagonismo, eu acho que dá para seguir, dá para você ser militante. Uma hora você vai chegar lá e vai ser ouvido, né? Ou mesmo colocar a voz para o sem voz. Mas é assim, falaste aí em saúde e saneamento, tu és filho da UFMG, né? E aí? Depois do mestrado... Essa experiência do doutorado aí? Pois é, teve um hiato aí de tempo. Que quando eu saí do mestrado, quer dizer, um pouquinho antes de sair do mestrado, eu passei no concurso. O concurso que é do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Fiz o primeiro concurso desse órgão, em 2008. E aí, em 2009, eu entrei nesse órgão. Passei durante 4 anos. Quando eu cheguei nesse órgão, eu tive que assumir uma chefia, que foi a chefia de uma reserva extrativista chamada Gurupá-Melgaço, que é uma reserva extrativista federal. E lá eu fiquei durante 4 anos e não me dei tanto bem. Em qual município, em qual estado? Aqui no Pará mesmo. Eu trabalhei aqui no Pará, né? E trabalhei lá em Breves, no município de Breves. Tinha que viajar tanto para Melgaço quanto para Gurupá, para atuar. Então era muito difícil, eu tinha que passar muito tempo no meio do mato, tinha que lidar com bicho, né? Com o lance da biodiversidade. Então eu senti muita falta. Foi quando eu pedi demissão de lá, pedi exoneração. Foi uma coisa bem maluca, porque eu não aguentava mais trabalhando. E aí, quando eu pedi demissão, eu passei no doutorado lá em Minas Gerais. E aí começa essa minha trajetória mais focada no saneamento. E eu queria voltar para o saneamento, porque eu já tinha trabalhado muito os recursos hídricos e tal. E o meu orientador lá, que foi o professor Léo Heller, ele, lá na UFMG, ele pediu para eu trabalhar com saneamento, né? E eu então uni o útil ao agradável, né? Porque ao tempo que ele pediu, eu também já queria voltar para essa área, porque é uma área que afeta muitas pessoas, né? Isso. Aí eu iniciei lá em 2013. Lembrando lá da viagem do ônibus. Pois sempre eu lembro disso. E aí eu iniciei, né, o meu trabalho. E o professor, tive muita ajuda, tenho também muita gratidão pelo professor Léo. É uma pessoa que eu só posso falar coisa boa, é uma pessoa assim, muito especial, muito capacitada, e tem uma biografia esplêndida. Inclusive, agora ele é relator especial da ONU, do Direito Humano à Água e Saneamento. Mas aí eu resolvi o seguinte, como eu já vinha trabalhando o planejamento, né, desde o TCC, eu falei, não, vou voltar para o planejamento. Foi aí que eu decidi estudar os planos de saneamento de Belém. E não adiantava eu só estudar o plano atual de saneamento. Não adianta eu também comparar com outra cidade. Eu não queria comparar Belém com outra cidade, porque Belém é única. Então, eu resolvi estudar o seguinte, os vários planos de saneamento que Belém já teve na sua história. Só que eu fiz um recorte a partir da década de 1970, com a criação do Plano Belém 2000, né? Depois eu estudei o plano, que foi um plano metropolitano, né, do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Eu acho que você participou da elaboração desse plano, que é o FPA. Que assim, o recorte no tempo, né? O Belém 2000, os estudos, década de implementação já na década de 80, conclusão nunca foi concluída, né? A gente participou do plano atual, quer dizer, plano atual não, do plano de 2005, né? Já de 2005. 2004 para 2006, né? Isso. O Belém 2000 é aquele lá da década de 70. Pois é. Então, eu analisei o plano Belém 2000 da década de 70 e 80, analisei o plano metropolitano do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que foi de 2004 a 2006, que foi já a COSAMPA junto com a UFPA, e analisei também
o Plano Municipal de Saneamento Básico Água e Esgoto, que foi elaborado pela Prefeitura Municipal de Belém no ano de 2015. Então, eu analisei 3 momentos diferentes, né, desses planos de saneamento em Belém. Ou seja, eu estudei um pouco da história recente do planejamento do saneamento em Belém, a partir de 4 elementos, 4 categorias. Das racionalidades, porque existem diferentes formas de elaborar um plano. Existe uma forma mais normativa, existe uma mais estratégica ou mais comunicativa, enfim. Depois, eu analisei as mudanças institucionais e as relações de poder. Quem é que influenciou mais nesses planos? Depois, eu estudei a intersetorialidade, ou seja, como o saneamento se relacionou com as outras políticas e outras áreas. E, por fim, a participação social, que é o 4º elemento. Enfim, qual foi o plano participativo? Qual foi o mais inclusivo, o menos inclusivo? Né? Qual a influência que tem sobre os resultados? Enfim, foi isso. Quando tu fizeste a publicação da tese, né, eu fiz até a divulgação lá da apresentação que tu fizeste, da defesa que tu fizeste em algum lugar aí, eu programei ali pelo Básico do Saneamento fazer uma entrevista contigo, né, para que tu fizesse um pouco o relato, né, do assunto. É lógico que a gente não vai fazer isso, porque senão vai ficar muito extenso. A gente vai, com certeza, marcar um outro momento para a gente falar especificamente desse assunto, né? E vai ser bem legal, porque a gente precisa passar para a sociedade a percepção que o trabalho trouxe, a contribuição que o trabalho traz para essa discussão, né? Hoje, nós estamos em Belém, né? Tá elaborando o seu plano de saneamento. Um novo plano, né? A água, esgoto, redução e drenagem. Tá? Eu vou ser o primeiro integrado. Tá? Sim, verdade. Até onde eu sei, o Belém 2000 era um projeto, na verdade. O de água e esgoto era um de água e um de esgoto. Né? O que é chamado de Plano Municipal de Saneamento, na verdade, ele é uma compilação do de água e de esgoto. Agora que, na verdade, Belém vai elaborar o seu plano integrado. A vontade que dá já de começar a perguntar, porque, meu amigo, será que houve algum aprendizado nesse tempo aí? Será que o que está sendo feito hoje contempla as lacunas que foram deixadas nos outros? Mas não responde isso realmente em um outro momento. E é um trabalho que nós temos, né? Eu fiz o meu trabalho de curso no histórico. Enfim, a gente tem condições realmente de fazer uma sabatina, né, bem interessante e trazer esse assunto realmente para a comunidade. Com certeza, contribuir. Agora, eu só queria falar de uma coisa. Diga. Porque depois desse doutorado, quando eu estava terminando, eu tive a oportunidade de passar no concurso para professor da Universidade Federal do Oeste do Pará. Sim, eu estou trabalhando no Instituto de Ciência das Águas. Cara, eu estou muito feliz por estar no instituto com esse nome, com essa atuação. Eu tenho muito que agradecer também aos meus parceiros de lá, da UFOPA, né? O próprio reitor, Hugo Alex, o professor Lucineuto, que é o diretor do instituto, a professora Inglia, que ela é a coordenadora do curso de Gestão Ambiental, o professor Rui, que é coordenador do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Então, eu só tenho a agradecer essa galera, né? Que eu não posso deixar de citar. Não, é interessante porque, imagina, a gente está falando dessa trajetória aí que é incrível, né? Já aproveitar para te parabenizar pela tua trajetória. E tu chega num lugar, tem que ser acolhido, né? Tem que ser acolhido. Porque a cabeça é cheia de ideias, cheia de energia. Tem que ser acolhido. Se não for acolhido, não vai fazer esse relato que tu acabaste de falar de estar feliz. Porque ninguém, dificilmente, o profissional, ele não vai se considerar feliz se ele não tiver a oportunidade de fazer, né, de atuar, né, dentro dos seus sonhos, né, colocando em prática as suas habilidades, as suas vontades, que às vezes quebra paradigma, né, mas precisa, de fato, ser acolhido. Né? Eu gostei muito de ouvir o teu relato, porque isso
principalmente no serviço público, a gente ouve muitas pessoas dizerem que estão cansadas, que estão desestimuladas. Desestimulada de quê? Para fazer. Se precisa ser feito, isso é o estímulo. Precisa ser feito. Agora, é lógico, precisa ser acolhido. E que bom, né, que o teu relato ele é de acolhimento. Uhum, bacana. E também, poxa, eu queria fazer um enorme agradecimento para você, cara, porque você é incansável, bicho. Você é um cara muito legal, assim, para formação, né, das pessoas na área de cinema. E eu não falo só jovem, não, porque eu também não posso falar que eu sou mais jovem, né, pô? Mas A eu gente se mesmo conheceu aprendi... jovem, o tempo não parou. Mas a gente É se verdade. conhece lá para aquele tempo. Então está tudo certo. É verdade. Oh, se bem que a gente está novinho, né, cara? Oh, não, a gente não está Com velho, não, pô. certeza. Não, com certeza. Então, Velho é o pessoal que formou a gente. então eu queria mais agradecer, né, que você faz esse trabalho. Eu queria te fazer com que tu continue, cara. Eu sei que é difícil, porque todas as vezes tem que ir lá e tal. Aí, pô, eu sei que tu fica chateado às vezes que as pessoas não curtem. As pessoas têm que curtir, entendeu? As pessoas têm que curtir, as pessoas têm que compartilhar. Porque qual é a outra comunidade de saneamento que nós temos aqui? É muito difícil. É muito difícil. Claro que existem grupos, né? Mas, assim, são poucas comunidades assim tão qualificadas como eu acredito ser o Básico de Saneamento. São pessoas que estão ali ajudando, estão ali no seu espaço, né? No seu lugar de fala e que continuam atuando diariamente, né? Cara, inclusive nessa pandemia, tem muitos colegas que estão trabalhando diariamente, né? Nas obras, a parte operacional, muita gente elaborando projetos. Então, muita gente na vigilância sanitária, muita gente na vigilância sanitária. Não, eu imagino, né? A ideia também, quando a gente faz esses vídeos, justamente para divulgar, né, as ações e tal. Eu assim, quero te parabenizar e te incentivar cada vez mais. Quero que tu vá lá em Santarém. Rafael, eu agradeço. Eu quero, assim, fazer um reforço, na verdade, uma revelação e um reforço. Eu sei que as mídias sociais elas estão para o like, para o compartilhamento. Por conhecer a nossa realidade, a forma como a nossa sociedade interage, principalmente na nossa região, eu não espero, né? Não espero os compartilhamentos, os likes. Eu não faço o vídeo. Por exemplo, esse vídeo nós vamos editar, né, e publicar. Dificilmente passa de 100 visualizações. Dificilmente, tá? Viralizar, porque essas coisas não viralizam. Só besteira que viraliza. E assim, o Básico do Saneamento nasceu em 2012 e ele não tem nem 2.000 curtidas. Tem 1.500. 1.500 curtidas. Então, de fato, não é isso que vai me motivar. Não é isso que vai me motivar. Mas é assim, alguém precisa fazer. Alguém precisa divulgar a trajetória do Rafael. Alguém precisa fazer com que as pessoas saibam que é possível vencer na vida, que é possível realizar os sonhos. E é muito bacana ter a oportunidade de ouvir as histórias. Cara, que fazer isso? Tem alguém para fazer? Não, eu faço. Mas não vai ter curtida, não tem problema. Esse tempo que a gente está aqui gravando, eu vou puxar esse vídeo, colocar num programa, colocar a marca do Básico do Saneamento, subir o vídeo, acabou a história. Aí compartilha, divulga. Quem perde? Quem não assistiu a história do Rafael. Que isso, pô. É essa pessoa que vai perder. Entendeu? Você sabe que eu sempre fui muito atuante nesse meio social, né? Gosto muito dessa discussão sobre saneamento, sociedade e tal, e já tive a oportunidade de trabalhar com mobilização social. E Sim. são incontáveis as reuniões que eu agendei, seja com comunidades, outros atores sociais, e não foi ninguém. Mas aí tem que continuar. Tu desististe? Não. Com certeza. Então tem que continuar, né, bicho? Não, com certeza. Com certeza. E assim, nós vamos
já agendar uma outra, tá? Que é para a gente falar sobre os planos. Eu sei que é polêmico, tem gente que não quer que fale. Eu lembro quando a gente divulgou lá, teve gente que ficou meio... Sim, qual é o problema? Rafael, o dia que tu pegaste aquele ônibus, que tu decidiste entrar na área do saneamento, depois que tu segue essa trajetória, o que é para te ficar calado? Né? Apesar de que eu tenho muita admiração pelas pessoas que estão como gestores, eu tenho muita diferença técnica, política, mas eu também não vou deixar de falar, né? Não vou deixar... Aliás, uma tese de doutorado é para a gente ter a liberdade para escrever, né? E aí eu não vou perder essa oportunidade, né? Não porque eu queira falar mal, mas sim porque eu quero fazer uma crítica construtiva. Eu acho que não é para falar mal, com certeza não é para falar mal. As pessoas que se sentem mal em ver desse assunto. Por exemplo, nós estamos elaborando agora, o Estado, né? Está elaborando agora o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Eu fui lá em Santarém. Vamos fazer uma entrevista sobre esse assunto também. Que tal? Sim. Como é que está, hein? Lá em Santarém. Oi? Oi? Teve lá a audiência lá? Teve. Foi triste o negócio. Deixa para uma outra. Deixa para uma outra. Porque eu sou conselheiro, hoje eu estou no conselho. E é muito importante essa nossa conversa. Então já tem 2 reuniões que a gente vai ter, tá? Uma sobre a terra, falar sobre planos, e a outra, a percepção do Baixo Amazonas sobre a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Bacana. Beleza? Beleza. Vamos aproveitar ocupar essa quarentena. Boa, hein? O Básico do Saneamento agradece. Rafael Magalhães contou a sua história, uma história linda que com certeza precisa ser conhecida por todos os paraenses, por todos que militam na área do saneamento.